Olá pessoal, boa noite. Professor Luizão, novamente aqui dando continuidade, agora de uma forma um pouco diferente, né? Nós temos a plataforma Moodle, é, que vai auxiliar no nosso estudo, né? Bem, hoje eu vou dar continuidade com a aula que nós começamos semana passada, semana retrasada, sobre a equação, função, né, de segundo grau, tá? E a equação. A gente já começou na aula passada, vamos lá, tratando então em relação à função do segundo grau, que é uma função quadrática, que ela é o gráfico é uma parábola, né? E os três pontos importantes, né, são os números que acompanham. Então quem acompanha o x quadrado, quem acompanha o x só em primeiro grau e quem é independente, o termo independente, tá? Isso está na aula anterior aí. O gráfico é uma parábola, com cavidade para cima, para baixo e tudo mais. E aí a gente viu que uma das formas de nós conseguirmos resolver isso é a fórmula de Bhaskara, né? Inclusive a gente resolveu na aula anterior uma questão aí, né? Essa questão em relação quais eram as raízes da função. Então, em cima da função x quadrado menos 4x mais 3, os termos na frente, na fórmula de Bhaskara, determinam para a gente qual é, né, as raízes da equação, que pontos que elas cruzam o eixo x. Uma outra forma de nós agora também encontrarmos as raízes da equação é o que a gente chama de soma e produto. Veja, a gente chamou de x1 e x2 as duas raízes da equação. E aí, lembra os termos que acompanham lá, né? O A, o que acompanha o x quadrado, o B que acompanha o x e o C que é o termo independente? Com eles, nós conseguimos também determinar de uma outra forma, né? Então veja, se a gente somar as duas raízes, a soma das duas raízes, os dois pontos que cruzam o eixo x, tem que dar essa fração, né? Menos b sobre a. Ou então, né, também, o produto das raízes, a multiplicação das duas raízes tem que dar c sobre a. Então essa é uma outra forma de nós tentarmos aí. Isso, claro que é um pouco mais, o Bhaskara é um pouco mais direta, né, por conta que nós conseguimos já determinar essas raízes da equação. Mas também é uma outra forma de nós resolvermos aí, ó. Vamos lá pegar esse exemplo, ó. Eu tenho uma equação, x quadrado mais 9x mais 14 igual a zero. Ou seja, tenho uma função do segundo grau e quero determinar quais os pontos que o x dá zero, aliás, que o x não, que o y dá zero, né? Que cruza o eixo x. Então, para que valores de x isso dá zero? Então, a gente pode fazer Bhaskara. Veja, o A é quem acompanha o x quadrado, vale 1. O B é quem acompanha o x, vale 9. C é o termo independente, vale 14. Bhaskara resolveria muito bem isso também. Mas a gente vai mostrar, né, usando a soma das raízes e o produto das raízes aí, né? Então, vamos pegar aqui, ó, na teoria. Então, vamos lá. Encontre as raízes da equação x quadrado mais 9x mais 14 igual a zero, usando a forma, né, o método da soma e do produto das raízes. Veja, a soma das raízes, vou chamar de x1 e x2 as raízes, a soma tem que ser menos b sobre a. Menos b sobre a. O b é quem acompanha o x de primeiro grau, é 9. Então, menos, esse menos é da forma, do método, né? Menos o b. O b vale 9, então menos 9. O a é quem acompanha o x quadrado, então é 1. Menos 9 dividido por 1 dá menos 9. Então, a soma das duas raízes tem que dar menos 9. E o produto delas, a multiplicação das duas raízes, tem que dar c sobre a. O c é o termo independente, vale 14. E o a vale 1. Né? Então, a soma, a multiplicação dos dois tem que dar 14 sobre 1, que dá 14. Ou seja,
eu tenho que escolher dois números em que a soma deles dá menos 9 e a multiplicação dá 14. Claro que aqui a gente pode pode fazer um sisteminha aí para resolver, é meio que por intuição também, né? A gente pode pensar que, poxa, vamos pensar no produto, que número que eu posso multiplicar, números inteiros que eu posso multiplicar e dar 14, né? 14 vezes 1 poderia ser, mas aí se eu somar 14, então podia ser 1 e 14, 1 vezes 14 dá 14, mas a soma de 1 e 14 não dá menos 9. Poderia pensar no 7 vezes 2, o 7 vezes 2, então o 7 e o 2 podem ser possibilidade aqui, dá 14. E a soma deles está quase lá, né? 7 mais 2 dá 9 e não menos 9. Então a gente vai por intuição e dá algumas opções. Pode ser o 7, opção 1, né? O 7 e o 2. Ele vale para de baixo, né? Para o produto 7 vezes 2, 14, mas aqui não dá 9 e não menos 9. Então vamos pegar um negativo, o menos 7. Menos 7 e 2. Se a gente multiplicar menos 7 vezes 2, dá menos 14. Já não dá certo o produto. E nem a soma. Menos 7 mais 2 dá menos 5. Né? Se a gente pegar um menos 2 negativo, também não dá. 7 vezes menos 2 dá menos 14. A gente quer o 14. 7 menos 2 dá 5, também não dá. Mas se a gente pegar os dois números negativos, veja, o produto menos 7 vezes menos 14, menos com menos dá mais, 7 vezes 2, 14, e a soma deles, menos 7 menos 2 dá menos 9. Portanto, eu encontrei as duas raízes da equação. Veja que foi meio que por intuição, né? A gente não tem podia ser números fracionários, seria mais difícil, mas é uma possibilidade dessa resolução também acontecer, tá? Então a soma dos produtos o produto das raízes, a soma das raízes, desculpa, e o produto das raízes são uma opção também aí. Então a gente chegou aí que o par de números vai ser o menos 2 e o menos 7. Então, como é uma equação do segundo grau, veja, o A é positivo, a gente volta aqui. Então, o A positivo, eu tenho que ela é concavidade para cima. A positivo, concavidade para cima. E aí, como eu sei que as raízes são menos 2 e menos 7, na verdade, ela está antes do eixo Y, tá? Mas eu sei que é um gráfico com uma concavidade para cima.